Olá pessoal, a internet caiu, infelizmente não conseguimos reconectar, postar aqui a live ao vivo, mas nós vamos estar continuando, né? Nós acabamos tendo um tempo de oração, de clamor, não só por cada casa, por cada família, mas pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que eles tenham a sabedoria, a direção do Senhor, de como administrar, de como governar nessa situação. Amém? Eu queria ministrar uma palavra para você que na verdade venha falar ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus ele sempre tem uma palavra a ministrar nas nossas vidas e na verdade assim para nós o que conta para as nossas vidas é justamente o fato de termos o Senhor a quem recorrer, né? De ter o Senhor como um socorro presente nas nossas vidas, de ministrar no nosso coração. E momentos como esse, não só nesses momentos, em todos os momentos, mas principalmente momentos como esse, são momentos em que nosso coração realmente fica mais sensível, mais inclinado para aquilo que Deus tem a ministrar nas nossas vidas. Amém? Eu queria ler com você um texto em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 18, que diz assim, ó: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe, eu quero falar hoje com você sobre olhar para Jesus, né? E na verdade, estar com os nossos olhos nele. Como estar ocupado com Cristo e não conosco mesmo? Esse é um grande desafio para nós. É um grande, assim, desafio justamente para que nós possamos entender a importância de olhar para Jesus. Talvez você pergunte assim, ou possa fazer essa pergunta, mas qual que é o valor de ver Jesus, de olhar para Jesus? Será que isso coloca dinheiro na minha conta bancária? Coloca comida na minha mesa? Será que olhar para Jesus, ele pode me ajudar com os meus filhos nos seus estudos? Como que olhar para Jesus vai me livrar deste mal? Né? Como que tem nos assolado, né? Desta praga, desta peste? Como que olhar para Jesus pode nos curar desta enfermidade? Talvez seja essa a pergunta de algumas pessoas. Mas sabe, talvez você até diga assim, mas olhar para Jesus não me parece tão pragmático, não é algo prático. Mas sabe, querido, o que as pessoas não percebem é que o milagre acontece quando nós mantemos os nossos olhos em Jesus, quando nós focamos a Jesus. Veja o que aconteceu com um pescador chamado Pedro, um dos discípulos de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 até o versículo 33, você pode ler lá depois, quando o seu barco estava em meio ao lago, diante de uma grande tempestade, sabe, não seria seria muito mais prático para Pedro, né? Ele, um pescador experiente, ficar no barco. Sabe, a ciência nos mostra que quando você entra na água, você se afunda. Sabe, manter os olhos em Jesus, embora possa parecer que isso não é prático, mas acredite, é a atitude mais poderosa a tomar. E Jesus fará com que você reine sobre toda a tempestade da sua vida. Eu quero ministrar essa palavra para você sobre reinar sobre as tempestades. Nós estamos vivendo agora um caos, um problema em que tem afetado não só a enfermidade, não só esse vírus, mas tem tido um desdobramento, tem desencadeado uma série de outros problemas na vida das pessoas, né? Então, assim, eu quero que você receba essa palavra como uma palavra de vida, uma palavra de fortalecimento para você. Sabe, eu acredito que este andar sobre as águas, né, foi um dos maiores milagres na vida de Pedro. Um dos maiores milagres que ele experimentou. Quando ele saiu do seu barco em meio à tempestade,
sobre a palavra de Deus. Deus liberou uma palavra e ele saiu sobre essa palavra. Naquela noite os ventos estavam violentos, mas enquanto Pedro mantinha os olhos em Jesus, ele fez o impossível. Ele andou sobre as águas, ele caminhou sobre as águas. Jesus vinha andando sobre as águas quando Pedro olhou para ele. Pedro tornou-se como Jesus e fez o sobrenatural. Sabe, a palavra de Deus declara que todos nós, com o rosto desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amado, como Jesus é, assim também é você neste mundo. Sabe, quando mantemos o foco, nosso foco em Jesus, sabe, quando você mantém o seu foco em Jesus, acredite, você é transformado na sua imagem de glória em glória. Você é transformado contemplando o Senhor, olhando para o Senhor e não trabalhando. Sabe, quando você perceber que Jesus está acima das tempestades da sua vida, você irá facilmente superá-las. Olha, nenhum esforço próprio poderia ter ajudado a Pedro a andar sobre as águas. Quando ele andou, isso aconteceu simplesmente porque Pedro estava olhando para Jesus. Sabe, agora eu quero que você observe, o que aconteceu no instante em que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, as ondas ao seu redor. Naquele instante, Pedro começou a afundar. Ele ouviu o rugido do vento, a fúria do mar, a ameaça de se afogar e de morrer. Ele entrou em pânico e desespero, tirando os olhos de Jesus, olhando para as circunstâncias ali ao seu redor, como se o vento e o mar agitado fossem impedimento para que Pedro continuasse a caminhar sobre as águas. Você imagina que se fosse ali uma noite perfeita, calma, na qual o mar da Galileia estivesse tão calmo quanto um espelho, aquela maresia, aquela enseada tivesse, tem uma única onda, sem nenhuma única onda da superfície. Será que Pedro teria andado sobre as águas? É claro que não. Andar sobre as águas não é algo que uma pessoa possa fazer, sabe, estando as águas calmas ou não. O vento e as ondas realmente não fizeram a menor diferença na capacidade de Pedro andar sobre as águas. Sabe, a melhor coisa que Pedro poderia ter feito era manter os olhos em Jesus e não olhar para as tempestades. Sabe, da mesma forma, meu querido e minha querida, em vez de olhar para o quanto as circunstâncias ou os desafios são intransponíveis, desvie os olhos deles e mantenha os olhos em Jesus. Sabe, embora pareça que isso não seja tão prático, talvez você olhe e fale assim, mas qual que é a prática disso? Acredite, essa é a coisa mais poderosa que você pode fazer. E Jesus fará com que você reine sobre cada tempestade da sua vida. Assim como Jesus nós somos neste mundo. Nós podemos agir da forma que ele tem agido. Sabe, acabamos de ver nessa passagem, sabe, o poder de olhar para Jesus. O poder da vida de Pedro, de olhar para Jesus. Se você pensa que simplesmente olhar para Cristo não é prático, eu estou desafiando hoje a ver que, ao fazer isso, verá que é algo bastante prático. Na verdade, essa é a coisa mais prática que você pode fazer. Mantenha os olhos em Jesus. Você se tornará cada vez mais semelhante a Ele. Mantendo os seus olhos em Jesus, você se tornará cheio de saúde, de força, de sabedoria, de coragem, de alegria, de paz, de ousadia, de vida. Sabe, olhar para Jesus é confiar em Jesus, é depender de Jesus, é colocar em Jesus a sua esperança. Sabe, eu estou aqui hoje, eu estou sentado numa cadeira, entende? E quando eu olhei para essa cadeira, eu sabia que eu tinha que sentar nessa cadeira, então eu confiei nessa cadeira, eu coloquei o meu corpo, o peso do meu corpo sobre essa cadeira, e o resultado disso foi que isso trouxe descanso para o meu corpo. Eu não estou apoiado no meu corpo, eu estou apoiado na cadeira, porque eu confiei na cadeira. Desse mesmo jeito, quando você olha para Jesus, você na verdade não está confiando em você. Se você olhar para você, para a sua capacidade,
naquilo que você pode fazer, aquilo que você é capaz de fazer. Você vai se debater, vai tentar agir, vai tentar correr de um lado para o outro. E sabe o que acontece? Você vai perceber que você vai se cansar. Mas se hoje, neste momento, você colocar a sua confiança em Jesus, olhando para Ele, mantendo o seu foco nele, colocando a sua dependência dele, acredite, meu querido, você vai encontrar descanso, descanso na sua alma, descanso no seu coração, descanso na sua vida. Você vai encontrar, na verdade, saúde para você, porque quem confia no Senhor, ele está debaixo do refúgio do Senhor e do descanso do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, nesse período, neste momento que você está passando, sabe? Eu te encorajo, assim como Pedro, olha para Jesus, sabe? Você não caminha, né, porque as águas estão tranquilas. Você caminha porque os seus olhos estão em Jesus. Você não estava vivendo porque as coisas estavam tudo sob o controle. Você estava vivendo porque o Senhor estava controlando a sua vida, porque o Senhor estava te sustentando. Da mesma forma hoje, não importa as tempestades, não importa as lutas, não importa os problemas, não importa as notícias que está vindo, você vai manter-se em pé, sustentado, porque o Senhor tem te mantido e te sustentado. Coloque os seus olhos no Senhor, em nome de Jesus.